Quem está na carreira da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros aqui no Espírito Santo sabe bem. A promoção não cai do céu. Existe todo um caminho, um sistema cheio de regras e etapas. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender direitinho como funciona essa lei de promoções. Então a pergunta é essa: qual o caminho das pedras para subir de posto? O que a lei realmente exige? Bom, para responder isso, a gente precisa começar do começo, lá na base de tudo, nos princípios que guiam a carreira militar. Pois é, antes de sair decorando as regras, é fundamental entender o porquê delas existirem. A lei não é só um monte de artigos soltos, ela tem uma lógica, objetivos bem claros que dão um norte para tudo. Basicamente, a gente pode pensar que a lei tem duas grandes missões. A primeira é funcionar como um filtro, sabe? Para selecionar quem realmente se destaca, buscando um equilíbrio entre a conduta moral, o preparo físico e o conhecimento técnico. E a segunda missão é garantir que a carreira seja justa e transparente, com um fluxo claro onde todo mundo sabe o que precisa fazer para avançar. Ok, entendida a filosofia por trás da lei, vamos para a parte prática. Antes mesmo de pensar em testes ou avaliações, existem duas condições iniciais que são como chave, sabe? Elas abrem a primeira porta para concorrer a uma promoção. O primeiro requisito tem um nome que parece complicado, interstício, mas a ideia é super simples. É o tempo mínimo de serviço na patente atual. Pensa nisso como a primeira barreira. É preciso ter uma certa bagagem, uma experiência naquele posto, antes de sequer pensar em ir para o próximo. Mas só cumprir o tempo mínimo não adianta. Tem que ter para onde ir, certo? E aí que entra o que a lei chama de claro, que traduzindo significa simplesmente tem que ter vaga. Não adianta nada estar pronto para ser promovido se não existe uma posição aberta no posto de cima. Cumpriu o tempo? Tem vaga? Perfeito. O caminho está livre para a próxima fase. E agora é a hora das provas de valor. É aqui que o militar precisa mostrar na prática, através de um monte de avaliações, que está realmente apto para o próximo nível. E essa checagem, olha, é bem completa. O TAF testa o corpo, a inspeção de saúde, a condição geral. A PCIP vai testar a mente, o conhecimento. E a inspeção toxicológica, a conduta. Juntos, esses testes dão um panorama geral da aptidão do militar. O TAF, o famoso teste de avaliação física, vai direto ao ponto. Ele serve para uma coisa: verificar se a condição física do militar aguenta o tranco das exigências da função. No fim das contas, é a prova de que o corpo está pronto para as novas responsabilidades. Bom, depois de passar por todas essas avaliações, o militar chega numa espécie de encruzilhada. A promoção, a partir daqui, vai depender de duas listas, de dois caminhos que correm lado a lado, o caminho da antiguidade e o do merecimento. E a diferença aqui é fundamental, hein? De um lado, a promoção por antiguidade. Basicamente, é uma fila organizada pelo tempo de serviço. Quem é mais antigo tem a preferência. Simples assim. Já do outro lado, tem a promoção por merecimento. E aí a conversa muda. O que conta não é o tempo, mas sim uma pontuação baseada em desempenho, em qualificação. Se a promoção por merecimento depende de pontos, a grande pergunta é: como esses pontos são calculados? A resposta está no coração de todo o sistema de mérito. É o fator mais decisivo de todos. E esse fator se chama ATDP, Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional. Pensa nela como um grande dossiê que transforma a carreira inteira de um militar em uma pontuação. É a forma que a lei encontrou para tentar transformar o mérito em um número objetivo. E no final, tudo se resume a isso. Na disputa pela vaga de merecimento, a pontuação da ATDP é o que define o jogo. Uma carreira com mais estudo, mais qualificações e um desempenho melhor resulta em mais pontos. E mais pontos significa uma posição melhor na fila da promoção. É a meritocracia na prática. Bom, a gente já viu como a carreira progride. Mas como é que tudo isso começa? Vamos agora para a nossa última parte para entender o que a lei fala sobre o ponto de partida de tudo, o ingresso na corporação. O artigo 2º da lei não deixa margem para dúvida. A única porta de entrada para a carreira de praças, tanto na PM quanto nos bombeiros, é via concurso público para o cargo de soldado. Não existe outro jeito. E quem acha que passar no concurso é o fim do processo se engana. Depois da aprovação, vem o curso de formação de soldado, que tem uma carga horária mínima de 1.600 horas/aula. É uma formação bem longa e intensa para preparar o novo soldado para tudo. E o interessante é como essas horas são divididas. Dessas 1.600, pelo menos 360 têm que ser de prática profissional. Isso mostra que o foco não é só na teoria, mas em preparar o militar para situações reais, para botar o conhecimento em prática.
E aqui vem um ponto fundamental. O curso de formação não é só um treinamento. De acordo com a lei, ele é uma etapa do concurso. O que isso significa? Que o desempenho do candidato durante o curso pode eliminá-lo ou pode mudar sua classificação final, o que faz toda a diferença no início da carreira. E para fechar essa nossa análise fica uma reflexão. A gente viu que o sistema se equilibra entre antiguidade e merecimento. Com regras tão claras para as avaliações e para o tempo de serviço, o que no final das contas se mostra mais decisivo para uma carreira de sucesso? O tempo de casa ou o desempenho individual constante? A lei dá o mapa, mas a jornada, cada um constrói a sua.